Queridos amigos, boa noite. Me permitam novamente expressar minha alegria, mais do que a minha alegria, minha emoção ao retornar a essa casa, que para mim tem a conotação de berço, e voltar a ocupar essa tribuna, mais de 3 décadas depois da última vez que eu aqui estive, numa quinta-feira à noite. Porque há 30 anos atrás o Ricardo já me confiava essa tarefa, estava ouvindo a Sandrinha falar do estudo sistematizado, o ESD. Nós estava lembrando com o Ricardo, um domingo atrás desse, nós talvez fomos pioneiros na implantação desse estudo aqui em Rio Preto. Lá pela década de 80, assim que o estudo sistematizado saiu na FEB, nós mantivemos aqui um grupo por mais de 3 anos, estudando a doutrina espírita, de tal maneira que é então uma alegria retornar aqui. E nós pedimos a Jesus que nos ampare, que nos inspire, que nos ordene o pensamento, para que a gente possa colaborar de forma produtiva e proveitosa nessa noite com as reflexões em torno do perdão, à luz da doutrina espírita e à luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de eu repassar com vocês o arcabouço teórico acerca do perdão, eu quero lhes contar uma história que vai, de certa maneira, nortear as nossas reflexões na noite de hoje. Essa história nos conta que um rei, certa feita, convocou os 2 melhores pintores do seu reino para lhes propor um desafio. Ele disse que pagaria um alto prêmio, uma alta soma em dinheiro para um deles, aquele que melhor conseguisse retratar numa tela a ideia da paz. No dia aprazado, condições estabelecidas, os 2 pintores trazem as suas obras, elas estão dispostas sobre um tablado, num cavalete, cobertas com um pano. Todo o salão do reino se reúne para ver como é que iria terminar aquele desafio, e a um gesto do rei, descerra-se então o pano sobre a primeira tela, e um ó de satisfação se fez ouvir pelo salão, porque a primeira tela retratava uma paisagem, mas era uma paisagem bucólica, dessas campestres, uma casinha branca ao fundo, com as portas e as janelas abertas, a qual se chegava através de um caminho de terra batida, gramado ao derredor, pequenas flores coloridas brotando do chão, emoldurando aquela paisagem, um céu azul, límpido, claro, sem nuvens nenhuma, e um sol aberto que derramava os seus raios sobre um lago sereno, tranquilo, límpido e cristalino. Aquela tela era a expressão perfeita da paz para todos aqueles que a viram naquela noite, naquela ocasião. O rei, também satisfeito, pega então a sua lupa, e a lupa é aquele instrumento do qual o especialista se utiliza para fazer o exame técnico da pintura, os traços do pintor, a combinação das cores. Faz então o exame da primeira tela e manda que se descerre a cortina, o pano, sob o segundo quadro. E ao se descerrar a cortina, novamente um ó, mas agora não de satisfação, de espanto se faz ouvir pelo salão. Porque a segunda tela também retratava uma paisagem, mas era o negativo da primeira, era o oposto da primeira. Não mais sol aberto, dia claro, não, noite escura e tempestuosa. Raios cortavam ameaçadores aquela tela, entrevendo uma grossa nuvem de chuva que fazia derramar violentamente pingos de água, não sobre um lago sereno e tranquilo, mas agora sobre um mar agitado e revolto, que ia debater as suas ondas com violência diante de um rochedo, uma montanha escarpada e calva, e as pessoas se entreolhavam sem entender se aquele pintor, o autor daquela tela, houvera entendido o desafio do rei. Era para retratar a paz, e aquela tela não era nada pacificadora, antes os assustava. O rei também, ressabiado, passa então para o exame técnico da segunda obra. E ao examinar com lupa aquele quadro, ele detecta que numa fenda
daquela montanha escarpada, em que as águas iam se debater com violência, o pintor fez constar ali um ninho de pássaros, em que a mamãe pássaro repousava com seu filhote sob as suas asas. E esse detalhe foi determinante para que o rei escolhesse esta tela e não a primeira, como a melhor representativa da paz. Porque ter paz, disse o rei, não é estar num local onde não se tenham problemas, onde não haja dificuldades. Ter paz é guardar a serenidade das emoções, a tranquilidade do coração, ainda que diante de circunstâncias difíceis e tempestuosas. E essa circunstância estava melhor retratada na segunda tela do que na primeira. Meus queridos, essa história nos remete diretamente às palavras de Jesus em João 14, 27. Em João 14, 27, Jesus se dirige aos seus discípulos de então e aos seus discípulos de agora, dizendo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como a dá o mundo. Como a dizer para os seus discípulos de então e para os seus discípulos de agora que há dois ideais distintos de paz. A paz como havia o mundo e a paz como havia o Cristo. A paz como havia o mundo está perfeitamente retratada naquela primeira tela. Na ausência de problemas, na ausência de dificuldades, quando o céu está límpido, quando as águas estão claras, quando o dia está claro, quando as águas estão calmas, nós estamos em paz. No entanto, esta é uma paz bastante precária, porque é uma paz dependente das circunstâncias exteriores, é uma paz de circunstâncias, é uma paz circunstanciada. E que domínio nós temos a respeito das coisas que não são exteriores? Praticamente nenhum. De uma hora para outra, a paisagem muda, o que era dia vira noite, o que era céu claro vira tempestade, e a nossa vida vira uma pequena tormenta. A paz do Cristo não. A paz do Cristo era aquela que lhe permitia confortar o coração dos seus discípulos amados diante dos quadros difíceis que estavam por se desenrolar, porque em João 14 nós estamos no âmbito da última ceia, a Santa Ceia, a última refeição que Jesus vai fazer com seu colégio apostólico reunido. Dali a momentos, naquela mesma madrugada, ele seria condenado, julgado e condenado pelo Sinédrio. Na manhã do dia seguinte, teria a sua pena confirmada no pretório. Ao meio-dia seria crucificado, às 5 horas da tarde estava morto, dentro da cronologia que a teologia tradicional nos conta a respeito da paixão do Cristo, e ele sabia disso, e não obstante soubesse, estava em paz, tranquilo, sereno, e ainda preparava o coração dos seus discípulos queridos para enfrentar as circunstâncias tempestuosas que se avizinhavam. Isso porque Jesus vai nos dizer, isso em Lucas 17, 20 e 21, respondendo aos fariseus acerca do reino dos céus, aonde era, como se fazia para adentrar aquele reino que ele pregava. Jesus vai dizer uma frase interessantíssima: debalde procurareis o reino dos céus aqui ou acolá, porque o reino dos céus não vem com circunstâncias ou aparências exteriores. O reino dos céus está dentro de vós. Como a nos dizer então que nós podemos habitar como habitamos, um mundo escola de expiação e provas, de acordo com a definição didática proposta por Allan Kardec no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde as paisagens mais comuns da vida humana são as paisagens tormentosas, tempestuosas, porque há a prevalência do mal sobre o bem na média da natureza evolutiva dos seus habitantes, e, no entanto, nós podemos passar por essas circunstâncias difíceis, guardando a serenidade do coração, guardando a tranquilidade das emoções, porque reino ou inferno, paz ou tormenta, são condições que nos compete cultivar no íntimo do nosso ser. André Luiz vai nos contar, meus irmãos, no extraordinário livro Missionários da Luz, um livro em que André passa uma semana
no âmbito, observando os trabalhos de uma casa espírita e relatando do ponto de vista do mundo espiritual. No capítulo 19 desse livro, o penúltimo capítulo, André vai retratar um trabalho numa câmara de passes. E nesse livro, ele vai dizer, através da boca do instrutor Anacleto, que o ciceroneava naquela oportunidade, que assim como nós temos alimentos que são nocivos para o nosso corpo físico, verdadeiros venenos para a nossa organização biológica, nós temos emoções e sentimentos que são altamente destrutivos para a nossa organização perispiritual, para o nosso espírito imortal, com potencialidade de se refletir no nosso corpo físico. E nos fala isso Anacleto a respeito do atendimento fluídico que era prestado naquele momento a uma senhora encarnada que adentrara a câmara de passes levando grave turbulência na área coronária, predispondo a um infarto iminente. E naquela ocasião, André Luiz, essas energias destrutivas vão ser dissipadas no trabalho fluidoterápico, e o instrutor vai dizer a André Luiz que aquela irmã adentrava o recinto de passes em tão precária condição de saúde, em virtude de uma áspera discussão que ela tivera tido pela manhã com seu esposo. E vai completar o instrutor a sua lição, dizendo que, sobretudo, naqueles que não têm a vida de oração desenvolvida, essas emoções desregradas, tempestuosas, têm um potencial destrutivo, inclusive da nossa organização biológica. O instrutor Emmanuel, na mesma linha de André Luiz, no livro Leis de Amor, no primeiro capítulo, em que ele vai tratar das causas espirituais das doenças orgânicas, vai nos dizer que a mente humana é a mais poderosa instaladora de desequilíbrios e de desarmonias que existe, mais do que todos os vírus e bactérias já conhecidos. E ao nos dizer isso, esses instrutores, outras coisas não vão nos falar do que repercutir aquilo que hoje já é senso comum, conhecimento comum, através das pesquisas na área da medicina e da psicologia, que vão retratar que muitas dos nossos distúrbios orgânicos, das patologias, dos desequilíbrios que nós temos no nosso corpo físico são frutos de emoções desregradas. É aquilo que a psicologia trata sob um título genérico de doenças psicossomáticas, como a nos dizer que é um componente psíquico, espiritual, anímico, que vai se refletir no soma, no corpo físico. Isso, meus queridos, sem querer aprofundar na fisiologia das emoções, mas em rápidas pinceladas, isso ocorre porque a maioria das nossas emoções promovem descargas hormonais no nosso corpo físico, que vem em resposta àquilo que nós estamos sentindo, à situação que nós estamos passando. Por exemplo, os dois hormônios mais conhecidos relacionados ao estresse, a adrenalina e o cortisol, são derramados na organização física sempre que nós estamos, por exemplo, diante de uma situação de risco iminente, um perigo, um medo, um susto, e vem para preparar o organismo para enfrentar aquele problema. Ou ataca ou foge, são as emoções de ataque ou de fuga, reconhecidas pela psicologia. Ocorre que, ao ser derramada no organismo, vai modificar-se a fisiologia normal. A adrenalina vai contrair a nossa musculatura para que a gente esteja mais disposto a enfrentar aquele problema. O cortisol vai secretar uma maior quantidade de açúcar no sangue para que você esteja mais energizado. Só que ao fazer isso, algumas funções corolárias acabam se prejudicando, porque ao contrair a musculatura, a nossa pressão arterial sobe, os nossos batimentos cardíacos se aceleram, ao secretar mais açúcar para o sangue, também é secretado uma maior quantidade de glicose, de tal maneira que esse mecanismo está perfeitamente ajustado para a situação de si quando você estiver diante de uma situação de risco iminente, de perigo imediato. Ocorre que alguns de nós vai derramar essas descargas hormonais de adrenalina e de cortisol em situações não típicas de perigo ou de risco iminente, como, por exemplo, no trânsito, quando você vai encarar o outro condutor como um adversário, ou mesmo no trabalho, quando você alimenta um desafeto com um chefe ou com um companheiro, e de tal maneira que a frequência
dessas descargas hormonais, ao fim e ao cabo, podem macular a organização física. E é este o mecanismo desses distúrbios que vão provocar ou poderão provocar, se não estão na etiologia direta dessas afecções, dessas doenças, por exemplo, para ficarmos apenas naquelas mais comuns, que o senso comum já consagrou como podendo ter uma origem emocional, no campo da cardiologia, as arritmias cardíacas, a hipertensão arterial, no campo das doenças do trato gastrointestinal, as úlceras, as gastrites, as psorias e as doenças de pele, as dermatites, as dores crônicas, as fibromialgias, todas essas são doenças, afecções ou distúrbios que podem ter no desequilíbrio emocional, se não a sua etiologia direta, pelo menos um fator agravante comprometedor. E basicamente, meus queridos, é isso que nos conta esse livrinho aqui, interessante livrinho, intitulado Emoções Mortais, livrinho de orientação evangélica, escrito por um certo doutor Don Colbert, em que ele vai nos retratar a sua experiência clínica e vai nos dizer que, por força da sua especialidade médica, ele é clínico geral, é ele o profissional responsável por fazer o primeiro diagnóstico da doença dos seus pacientes. E por ser o primeiro diagnóstico, muitas vezes é ele o portador de notícias nada agradáveis, quando o diagnóstico são daquelas doenças de difícil tratamento, de difícil curso, com um prognóstico difícil, alguma delas conferindo uma pouca expectativa de sobrevida para o seu portador. E vai dizer o Dr. Don Colbert no seu livro que, por força da sua formação humanista e cristã, ele não se limita a entregar o diagnóstico e recomendar o seu paciente a um especialista que lhe trate. Não, ele entabula uma conversação com eles. E nessa conversação vai dizer ele que no expressivo número dos casos, ele e seus pacientes chegam à conclusão que meses ou mesmo anos antes da doença se manifestar, aquelas pessoas passaram por um severo trauma, um severo desgaste emocional. Mas até aqui nada de novo, nada do que eu já não tenha dito para vocês, citando André Luiz, Emmanuel e as pesquisas da atualidade. A boa notícia, ou a notícia mais interessante do livro do Dr. Don Colbert, diz respeito à reação dos seus pacientes frente a um diagnóstico difícil. Porque ele vai dizer que, se não a totalidade, pelo menos a quase totalidade dos seus pacientes, ao serem defrontados com um diagnóstico desses, resolve mudar a maneira como eles encaram a vida e, sobretudo, aquelas situações emocionais que lhes eram aflitivas, que vão receber deles muito menos atenção agora, para que eles possam se dedicar às coisas que realmente são importantes na vida, diz o Dr. Don Colbert nas palavras dele, a família, as amizades, Deus e a religião. É como, diz ele, se a sentença de morte tivesse o condão de extrair o melhor daquelas pessoas. Meus queridos, olha só que frase difícil e que situação complicada. Eu lhes pergunto, quanto sofrimento inútil nós temos que despender com as situações da vida que são dolorosas, mas que são precárias e passageiras, porque todas as situações relacionadas ao mundo das formas, da forma, é passageiro. Isso tudo aqui passa. Será que nós já não nos demos conta que todos nós trazemos uma sentença de morte inserida nas células dessa nossa organização física, e todos nós teremos que deixar esse corpo mais cedo ou mais tarde, com a única diferença em relação aos pacientes do Dr. Don Colbert, que nós não sabemos quando essa sentença vai se executar, para que nós possamos, então, rever os episódios da nossa vida e entregar a eles a justa atenção que eles merecem, relativizados pelo panorama das coisas que realmente são importantes. E aí o Dr. Don Colbert vai começar a discorrer sobre uma tríade de emoções, um complexo emocional que ele reputa particularmente nocivo, as tais emoções mortais que dão título ao livro dele. Particularmente nocivos para a nossa organização física, diz ele.
e para o nosso espírito imortal também, com potencialidade de se refletir, de vincar, diz Emmanuel, a nossa organização perispiritual e assim se refletir em existências futuras. Vai nos falar o Dr. Dom Colbert, então, das mágoas, dos rancores e dos ressentimentos. E o Dr. Dom Colbert começa a falar a respeito dessas emoções, fazendo uma pergunta para o leitor do seu livro. Pergunta essa que eu transfiro para vocês, meus queridos. Ele pergunta assim: se você tem no seu passado alguma situação que a vida lhe apresentou, que tenha sido particularmente dolorosa, particularmente difícil de encarar ou de passar, exemplifica ele, pode ser no campo profissional, a dor de uma preterição de uma promoção que você se julgava merecedor, a dor de uma demissão sem justa causa, pode ser no campo afetivo, a dor de uma separação, a dor de um divórcio, a dor de uma traição, a perda de um ente querido, sei lá. Qualquer coisa que lhe tenha sido particularmente difícil de vivenciar. E se você tem algo assim, diz ele, no seu passado, e a maioria de nós temos situações desse jaez no nosso passado, pela simples e boa razão de que vivemos num mundo escola de expiação e provas, se você tem, diz ele, é bem possível que você já esteja se sentindo menos confortável na cadeira, pelo simples fato de eu ter avivado essa memória que repousava escondida num escaninho da mente. Porque, diz ele na interpretação fisiológica das emoções, o nosso cérebro não está bioquimicamente capacitado para distinguir se aquele sentimento que nós estamos vivendo agora, se aquela emoção que nós estamos sentindo, ela se refere a um fato que ocorreu há 5 a 10 a 15 minutos atrás, ou há 5 a 10 a 15 anos atrás. O simples fato de eu me concentrar em feridas emocionais abertas do passado, vão fazer com que eu viva aquelas emoções todas de novo como se fosse hoje. E ao revivê-las como se fosse hoje, vêm as mesmas descargas hormonais às quais eu fui submetida naquela ocasião, razão pela qual, ao fim e ao cabo desse processo, pode haver um desequilíbrio, uma desarmonia, porque o que ocorre com a maioria das pessoas? A maioria de nós que temos situações desse tipo no nosso passado, sofre com elas por algum tempo e, com o renovar da vida, com o passar dos anos, essas emoções vão perdendo a sua força em nós até que elas não passem de um incômodozinho, de um passado distante. Algumas pessoas não superam essas circunstâncias dolorosas. E essas pessoas que guardam as mágoas, que guardam os rancores, que guardam os ressentimentos, vão viver dia após dia, após dia, após dia, a dor de uma demissão, a dor de uma separação, a dor de um divórcio, a dor da perda do ente querido, e dia após dia, após dia, após dia, vão inundar a organização física com aquelas descargas hormonais que vão, podem, ao fim e ao cabo, serem responsáveis por algumas patologias cujo final não é nem bonito, nem alegre, meus queridos. A constatação que o Dr. Dom Colbert faz a respeito das pessoas magoadas e ressentidas. Eu estava ouvindo o coral citar o Rei do Baião, e eu gosto de citar o filho do Rei do Baião, o Gonzaguinha. Gonzaguinha tinha uma música prematuramente morto num acidente automobilístico, em que ele retratava à perfeição a personalidade da pessoa ressentida ou magoada. Essa música chamava Sangrando, e ele cantava mais ou menos assim: coração na boca, peito aberto, vou sangrando, são as dores dessa minha vida que eu estou cantando. A pessoa ressentida é mais ou menos assim, ela carrega o coração na boca e o peito em chaga viva, e segue sangrando pela vida, cantando e contando as dores da sua vida, porque a pessoa ressentida tem uma peculiaridade, ela inconscientemente ela cultiva a dor, e ela inconscientemente cultiva a dor cultivando a memória do fato, né? Porque ela é aquela pessoa,
bem representada naquele seu amigo que você há muitos anos não vê. E ao encontrar com ele, dirige-se a ele com aquela protocolar pergunta social: e aí, meu querido, tudo bem? E ele vai responder para você: tudo bem, nada? Minha esposa me abandonou, meu chefe me demitiu. E você vai dizer: nossa, desculpa, cara, eu não sabia. Quando foi isso? Ele vai te responder: ah, tem uns 10 anos. Pois é. 10 anos, e a pessoa prossegue sangrando, cantando e contando a história dolorosa da sua vida, e ao fazer isso, ela vai impedir que aquela camada de cicatrização se opere, ela vai impedir que a vida se renove, ela vai impedir, inconscientemente ela continua cultivando aquele problema. E aí você vai me dizer nessa altura, talvez identificando algum personagem conhecido seu, ou mesmo se identificando nessa situação, você vai falar: tá bem, Paulo, eu sou mais ou menos assim, mas eu não sou assim porque eu quero. Eu não gosto de ser assim, eu acredito em você, a gente não é assim porque a gente quer. A gente não gosta de ser assim. Aliás, diz a moderna biopsicologia, que 3 pessoas submetidas a uma mesma situação, cada um de nós vai reagir de uma forma diferente. Por exemplo, se eu, a Sandra e a Adriana ficarmos presos num elevador entre 2 andares, acaba a energia, né? E nós estamos os 3 presos ali. Um de nós poderá começar a esmurrar a porta, entrar em pânico, ficar em surto. Me tira daqui, me tira daqui. O outro não, vai ficar aparentemente firme, impassível, até que vem o socorro. Quando vem o socorro, a pessoa desaba, desmaia, né? Porque ela retém a emoção. Né? Não é que ela não está sentindo, não é que ela não está aflita, ela está, mas ela aguarda e vai sentir depois. E o terceiro de nós vai encarar aquela situação com naturalidade, vai até tentar confortar os outros 2, calma, isso não é nada, a mesma situação, cada um vai reagir de uma forma diferente. Isso se dá também em rápidas pinceladas, porque diz a psicologia, mais importante do que as nossas sensações, são as nossas percepções, ou seja, o mundo nos chega através dos nossos 5 sentidos básicos: audição, o tato, o paladar, o olfato e a visão, são as nossas janelas para o mundo, né? O mundo nos chega através dessas sensações. Ocorre que cada um de nós vai perceber a realidade externa de uma maneira peculiar. Esse juízo peculiar que cada um faz do problema que vai dar tonalidade, o matiz emocional com o qual você vai passar por aquela situação. E é por não percebermos o mundo da mesma maneira que os nossos tribunais estão cheios de pessoas demandando umas contra as outras, dizendo que elas tinham razão naquele acidente de tráfego, porque o semáforo estava aberto para elas, quando na verdade o semáforo só poderia estar aberto para um delas. É por razão disso que algumas pessoas com as quais você fale um semitom acima do normal, né? O semitom, nosso maestro está ali, pode testemunhar, é a menor distância entre 2 sons, não é isso? Uma pessoa que você eleve um pouquinho a sua voz já vai achar que você está ofendendo, que você já está humilhando, que você já está brigando. Um outro não, você pode falar 1 oitava acima e ele vai continuar tranquilo, sereno e tranquilo. Porque isso ocorre? Porque nós somos diferentes, não é isso? Porque nós temos experiências que nos são peculiares, porque nós temos educação que nos são peculiares. E quando eu falo em experiência e educação, eu não me falo apenas, né, do alto de uma tribuna espírita, apenas daquilo que nós vivemos nessa vida, mas das memórias que nós trazemos, das reminiscências que nós trazemos, das experiências passadas. Então nós passamos pelas situações da vida com a pessoa que nós somos, de acordo com o momento evolutivo que nós vivemos. Mas e daí? A melhor pergunta não é por que eu sou assim. A melhor pergunta é: o que eu faço com isso, Paulo? Porque que valor teria eu ficar aqui discorrendo para vocês acerca de uma personalidade magoada ou ressentida, se eu não lhes propusesse minimamente algo no sentido de melhorar a situação? E é nesse ponto, meus queridos, que a nossa palestra começa. Até aqui foi só para chamar a atenção de vocês acerca do problema, porque vocês lembram que a palestra versava sobre o perdão. Pois é, então agora começamos a falar a respeito do perdão, porque a única receita que me seria lícito passar do alto de uma tribuna espírita cristã é a receita do perdão entendido como lei divina, como nos traz Jesus.
antes de nos citar os referenciais do Cristo, eu gosto de começar falando a respeito do entendimento de Paulo. Paulo de Tarso tem algumas de suas cartas ficaram consignadas nas Escrituras Sagradas, e uma delas, a Epístola aos Filipenses, Paulo tem uma receita de extremo bom senso emocional. Paulo, em Filipenses 3, 13 e 14, vai dar uma receita extraordinária, dirigindo-se aos seus irmãos de Filipos, na Grécia. Ele vai dizer assim: meus queridos, meus irmãos, uma coisa eu faço. Deixando no passado as coisas que ficaram para trás, prossigo para aquelas que estão adiante de mim, em busca do alvo, que vem a ser o chamado de Deus na pessoa de Cristo Jesus, diz Paulo. Dizendo então que aquilo que você passou, aquilo que ficou no passado, você não tem mais domínio sobre aquelas coisas. Por isso você vai em busca daquelas que estão adiante de você, em busca do chamado de Deus. E aí você deve estar pensando, tá bom, mas esse Paulo não passou pelo que eu passei? Se Paulo não sofreu o que eu sofri? E é bem verdade que Paulo não sofreu o que você sofreu, nem passou pelo que você passou, mas não é verdade que Paulo não tenha passado pelos seus apuros, pelos seus apertos, pelos seus perrengues, pelas suas dores. Se você lê o extraordinário livro Paulo e Estevão, um romance histórico espírita do instrutor Emmanuel, extraordinário, em que Emmanuel vai trazer o livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Lucas, com os referenciais da tradição do mundo espiritual. Se você leu esse livro, você há de ter entendido que o jovem Saulo de Tarso era um orgulho da raça judaica. Ocupava um alto cargo político e religioso no Sinédrio, que era a suprema corte do judaísmo. E Saulo estava cotado para ser o sucessor do grande Gamaliel, alta personalidade do judaísmo. E Paulo, dentro da pureza de suas convicções, a Torá, Paulo perseguia os seguidores da seita do Nazareno, que ele entendia ofensivas à sua crença. Ocorre que, como você conhece a história, na estrada de Damasco, Paulo se converte a Jesus. E ao converter-se a Jesus, Paulo perdeu tudo. Paulo começou perdendo os cargos políticos que tinha no Sinédrio. Ao perder os cargos políticos que detinha, Paulo perdeu prestígio. Ao perder os cargos e prestígio, Paulo perdeu dinheiro. E ao perder cargo, prestígio e dinheiro, Paulo perdeu os amigos. E perdendo isso tudo, Paulo ainda perdeu o próprio apoio da família, porque o pai não conseguiu entender aquela sua súbita conversão e o botou para fora de casa. E o que é pior, ao perder isso tudo, Paulo não ganhou nada. Porque Paulo vai em busca de Pedro em Jerusalém, na casa do caminho, em busca de acolhimento. E Pedro o ouve, cristamente o ouve, mas prudentemente não o acolhe. Pensa lá com seus botões, até ontem você estava apedrejando Estevão e agora diz que se converteu, então fique ali, à distância, para que nós possamos comprovar essa sua conversão. E Paulo fica 3 anos isolado, perdido das coisas que tinha do passado e sem ainda ter adquirido as coisas que adquiriria no futuro. E eu não sei, meus queridos, se para vocês isso seria suficiente, mas se Paulo fosse dado a guardar mágoas e rancores e ressentimentos, isso seria razão mais do que suficiente para que ele não se fizesse mais nada, para que ele se sentisse a mais infeliz das criaturas, desprezado e abandonado por todos. Mas felizmente Paulo não era assim, e se transformou na grande personagem do cristianismo. Hoje é cabível até uma discussão teológica sobre quem foi a maior personalidade do cristianismo depois do Cristo, se Pedro ou se Paulo, porque Paulo vai levar a mensagem renovadora de Jesus para além das estreitas fronteiras da Palestina do século I, fazendo-a chegar até os nossos tempos, até os dias de hoje, na civilização ocidental. Então Paulo universaliza os ensinamentos de Jesus, porque aplicava em si a receita que vai dizer lá em Filipenses 3, 13 e 14, e ao fazer isso, ele mais não fazia do que viver o princípio do perdão esposado por Jesus, sobre o qual você lerá extensamente no capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus, dos versos 21 até o verso 35, você vai encontrar ali a proverbial a resposta de Jesus a Pedro, conhecida de todos: até quantas vezes eu hei de perdoar o meu irmão? Senhor, será até 7 vezes? Não até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. E a maioria de nós, para a leitura nesse ponto, ocorre que Jesus prossegue no ensinamento, trazendo a parábola do credor incompassivo, em que ele vai
Ele vai comparar o reino dos céus à situação que ele vai descrever, dizendo, porque o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer contas com seus servos, ele é apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo com que o pagar, manda o seu rei que se lhe vendesse a ele os seus bens e as suas coisas e de sua família, até o montante que fosse o bastante para fazer frente àquela dívida. Ao que este servo, prostrando-se de joelhos, o suplicava, dizendo, Senhor, tem paciência comigo e a tudo te satisfarei. E o rei, tomado de íntima compaixão, manda que se liberte aquele prisioneiro e perdoa-lhe toda a sua dívida. Este servo, saindo da presença do seu rei, encontra um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, uma quantia muito menor, e lançando-se-lhe ao pescoço, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Ao que este conservo, prostrando-se de joelhos, o suplicava, dizendo, Senhor, tem paciência comigo e a tudo te satisfarei. Porém ele não quis saber e mandou encerrá-lo na prisão. Os demais conservos, vendo a cena, muitos se contristaram e foram levar notícias do ocorrido ao seu rei, que chamou então o credor incompassivo à sua presença e passou-lhe uma descompostura, dizendo-lhe, servo malvado, não te perdoei eu uma dívida muito maior, porque tive compaixão de ti? Não deverias tu ter tido também misericórdia do teu irmão? E chamando, entregando-o aos atormentadores, mandou que o lançassem na prisão, de onde não sairia até que pagasse o último centavo, e arremata Jesus a parábola, dizendo, em verdade vos digo que assim também o nosso Pai Celestial fará com vocês, se vocês entre vós, mutuamente, reciprocamente e de coração, não se perdoarem a cada um as suas dívidas, estabelecendo então que o perdão obedece a um princípio espiritual, eterno e imutável, como o próprio Deus, que é o princípio da reciprocidade misericordiosa que nós devemos encaminhar as nossas relações. Devemos perdoar aqueles que nos prejudicam, porque nós também somos grandes devedores da lei, e porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos renova as possibilidades de recomposição dos nossos próprios débitos, e não é por outra razão que Allan Kardec vai fazer inserir a lição do perdão no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, e ali vai dizer Allan Kardec que a misericórdia consiste no esquecimento do passado e no perdão das ofensas. E é bem preciso entender essa frase de Kardec, porque muitas pessoas atrelam o perdão ao esquecimento fático do ocorrido, incorrendo em um lamentável equívoco, porque esquecer não é perdoar, não é esquecer o fato estrito sensu. Não, você não terá uma súbita amnésia sei quando perdoar. Não é mesmo, porque a memória é um patrimônio inalienável da alma, do espírito. Sem a memória não evoluiríamos, estaríamos sempre recomeçando do zero. E não é isso que Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que a misericórdia, esta sim se manifesta de duas maneiras na vida do cristão. Tem duas faces ou dois braços. Num braço ou numa das faces, ela esquece o passado. Esse esquecimento do passado, ele se opera em benefício do seu irmão, não seu. É você não ficar lembrando a ele o erro que ele cometeu contra você. É você não ficar enxergando o cisco no olho deles, que sabendo se você também detentor de uma trave no seu olho. É a face que eu gosto de entender como indulgente da misericórdia. Mas então Kardec faz juntar uma conjunção aditiva e vai dizer que a misericórdia, ela também se expressa num segundo momento ou de uma segunda forma, perdoando as ofensas. E perdoar as ofensas, o que é, meus queridos? Se não revalorizar as coisas que ocorreram conosco, à semelhança do que fazem os pacientes do Dr. Dom Colbert, e não deixar que, por mais difíceis sejam as situações vividas por você, que a mágoa, que o rancor, que o ressentimento, que a amargura, que o desejo de vingança, que o ódio, que a ira digam a última palavra na sua vida, e na sua mais sublime manifestação, diz Kardec, perdoar é pagar o mal com o bem, porque há duas maneiras de nós estarmos ligados às pessoas. Ou estamos unidos a elas pelos laços sagrados do amor, ou estamos atados
amarrados a elas pelos grilhões, pelas algemas do ódio, e o ódio, diz Emmanuel, numa das suas mais belas e poéticas interpretações, o ódio é o amor que enlouqueceu. Enlouqueceu porque não foi correspondido, enlouqueceu porque foi traído, enlouqueceu porque não foi compreendido, mas ainda assim é o amor que se faz ali presente, à espera do tratamento e da cura, e o tratamento e a cura é o perdão. Então, meus queridos, e mais, nós espíritas temos mais uma razão para perdoar, essa razão de cunho filosófico, não de cunho religioso ou teológico, que Allan Kardec vai trabalhar ao longo de em diversos momentos, de diversas obras da codificação, razão filosófica que vai dizer que não há nada que possa lhe ocorrer nessa vida ou em qualquer outra, em quaisquer circunstância, que seja injusto ou imerecido. Nada que lhe ocorra é injusto ou imerecido, nada que lhe ocorra não tem uma boa razão de ser e um propósito útil e importante. Kardec vai falar a respeito disso no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, tópico intitulado A Justiça das Aflições. Kardec vai falar sobre isso no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, por exemplo, tópico intitulado Código Penal da Vida Futura. Kardec vai falar sobre isso com todas as letras na questão 764 do Livro dos Espíritos, quando ele, sagaz perguntador que era, vai questionar os espíritos da codificação acerca da fala de Jesus, que admoesta Pedro, quando esse abruptamente saca da espada e fere a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, que vinha prendê-lo, e ouve do Cristo aquela advertência: Pedro, guarda a espada, porque aquele que ferir pela espada vai perecer pela espada. Ao que Allan Kardec, sagaz perguntador que era, vai dizer: mas essa fala do Senhor não é a consagração da pena de talião? E os espíritos da codificação vão confirmar que sim, pena de talião, inserida no Código de Hammurabi, 1780 anos antes do Cristo, que Moisés vai transpor para a Torá. Em Levíticos 24:20, você vai ler o princípio da medida por medida do judaísmo, princípio que diz, você lerá ali, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, princípio esse, que a doutrina espírita vai revisitar com um entendimento mais ampliado, como lei de causa e efeito, princípio esse eterno e imutável, que diz que há uma correlação e uma proporcionalidade entre o crime e o castigo, entre o pecado e a punição, entre a sua ação e a resposta educativa da vida. Então, meus queridos, nada que nos ocorra nesta vida é injusto ou imerecido, e eu sei que isso é um diagnóstico duro de ouvir.